Gente, bom dia. Preocupação minha total com o semblante do nosso amigo Felipe Luiz, o nosso querido e idolatrado Felipe Luiz. O semblante dele me assusta muito, não só o semblante, mas também pelas coisas que ele falou na coletiva ontem. Ele falou em não sei o que fazer, não sei o que pensar, não sei como sair desse buraco, e ele disse explicitamente, vai estar aí no corte para vocês. Falta de confiança, não sei porquê também, que o Flamengo está com tanta falta de confiança, tão baixa estima psicológica desse jeito, e muita falta de muita oscilação, ou seja, falta de intensidade, falta de comprometimento, falta de sequência de jogadas. É impressionante a quantidade de erros técnicos do Flamengo ontem. E vem o Felipe Luiz me falar que não sabe o que fazer. É preocupante, muito preocupante para a sequência do ano de 2025. Fica aqui o meu registro e vamos aí acompanhar tudo que foi dito pelo nosso querido, pelo menos a parte que eu mais gostei ou não gostei da entrevista. Simon Ledo, do Coluna do Fla. A gente tem visto um Flamengo muito oscilante, né? Um jogo goleia, no outro parece ter bastante dificuldade. Você já conseguiu identificar o que tem causado essa oscilação no time? Dá para dizer que o time ainda está talvez em formação e por isso ainda não está bem, não consegue manter essa regularidade? Não, mantivemos a regularidade durante alguns meses, até chegar esse momento, e é verdade que não estamos no nosso melhor momento de confiança. O futebol é constantemente um estado anímico, né? Tivemos um grande jogo contra o Corinthians, depois uma derrota dura contra o Cruzeiro, e claro que os jogadores sentem, é normal essa oscilação. O que nós temos que fazer é recuperar o caminho, nosso caminho, nossa trajetória e as boas atuações o antes possível, né? Conseguir se perdoar, que os jogadores consigam recuperar essa confiança que perderam. Como fazemos isso? Treinando, jogando. Vamos jogar na frente da nossa torcida agora no final de semana e esperamos fazer um grande jogo. E com um grande jogo as boas atuações voltam, a confiança volta e a gente volta nos trilhos. Mas claro que essa oscilação em algum momento da temporada iria acontecer e infelizmente está sendo agora. Galera, mais uma reflexão aqui rapidinho, né? Manhã de quinta-feira, manhã ensolarada, mais nebulosa para os torcedores rubro-negros. Um dia para tirarmos para trabalhar, logicamente, porque todos precisamos, e fazer o bem trabalhado, né? Cada um nas suas funções, coisa que o Flamengo não vem fazendo em campo. Jogadores de futebol que não estão jogando futebol. Mas voltando ao que interessa, é um dia para se tirar para análise também, para poder botar os pingos nos is, para refletir, para botar a mente no lugar, para acalmar o cérebro, parar muita coisa, parar tudo se necessário e fazer um estudo aprofundado de tudo que vem acontecendo no Flamengo nas últimas rodadas, nos últimos jogos principalmente, onde o Flamengo que tanto se destacou pela posse de bola, pela imposição física, pela imposição técnica, pela força mental, como dizem em todos, até mesmo os antes. Coisa que se tornou característica no Flamengo, né? Fato este que se tornou característico no Flamengo nos últimos meses aí. A gente vem observando que o Flamengo praticamente esqueceu tudo que havia aprendido e engrenou uma sequência de jogos ruins, logo depois da vitória contra o Corinthians. Mesmo antes de vencer o Corinthians, já tinha passado por partidas difíceis e não conseguia jogar. E ver a entrevista, né, do nosso querido Filipinho ontem no caso, foi muito preocupante, por isso estou fazendo esse vídeo aqui, alarmante, deixando duas pulgas, uma atrás de cada orelha, para saber realmente até onde vai o trabalho do Felipe Luiz, até onde vai a capacidade técnica de conhecimento dele, até onde vai a sua liderança, até onde vai a sua experiência, até onde vai o seu trabalho, porque notamos aí algumas coisas que preocupam bastante. Algumas declarações dele, ele é muito sincero, gosto muito do Felipe Luiz, é um grande ser humano, uma grande pessoa, foi um grande jogador, e agora começando essa carreira de técnico, não estou aqui para queimar técnico nenhum, nem para falar mal dele, mas coisas precisam ser vistas e revistas, e por isso tem o departamento de futebol no Flamengo, tem o Boto,
tem o Golfinho, enfim, é uma série de profissionais aí no Flamengo, eu tô brincando, mas é sério, para poder estar tomando decisões certas, tomando um redirecionamento para o Flamengo, porque do jeito que está, a coisa pode degringolar de uma hora para outra e o Flamengo acabar ficando fora das principais competições aí que mais gera dinheiro e arrecadação no clube do Flamengo. E a gente sabe que o nosso custo é muito alto e que precisamos de pagar folha salarial, e para isso a gente precisa de dinheiro, seja dinheiro de bilheteria, seja dinheiro de patrocinador, seja dinheiro da venda de jogadores, seja dinheiro de estádio cheio, seja premiação pelas Copas, enfim, tem que entrar dinheiro de todo lado para que o Flamengo possa manter os seus custos e ter aí um superávit para poder não cair, né, nessa mesmice que é o futebol brasileiro. Portanto, muito preocupante, e vamos ver o que o Felipe Luiz tem para nos dizer e o que tanto me assustou. Felipe, boa noite. Manoel Ribeiro do GE. Globo. Sobre esse jogo, a gente vem falando em alguns jogos atrás sobre a questão da produção ofensiva, e isso melhorou em alguns jogos, outros a gente vê a dificuldade. Hoje teve essa dificuldade da produção do meio para frente, mas também parece que a defesa bateu cabeça em alguns momentos. E o Flamengo teve essa dificuldade defensiva ali no gol do Central Córdoba. A gente viu 7 jogadores na área contra 3 do adversário e o Flamengo não conseguiu cortar essa bola. Qual que é a sua análise do jogo? Por que o Flamengo não conseguiu essa vitória? Que hoje jogar fora de casa é sempre difícil, mas necessitando de um resultado melhor por causa do grupo. Obrigada. Bom, para mim é muito simples. O adversário veio com plano de jogo e nós conseguimos sair, conseguimos romper a pressão, conseguimos fazer um bom começo de jogo e fizemos o gol, né? Depois disso, muitos erros técnicos, muitos erros técnicos, já seja por confiança, pela bola, não sei o porquê, e talvez tenha sido também pelo momento, né, como o teu companheiro citou antes, e esses erros técnicos nos levam a perder a bola e ter que correr atrás da bola, e na verdade nós temos um time que está feito para ter a bola, e o grande forte do nosso time, a grande força desse Flamengo, são jogadores que não perdem a bola, que gostam de ficar com bola, e com volume criam chances, e essa imposição sobre o adversário ela se nota. Hoje perdemos muita bola, como eu repito, tivemos muitos erros técnicos e principalmente não conseguimos ter pernas para pressionar, né? Fisicamente não estávamos no nosso, não sei, não conseguíamos simplesmente tirar o tempo do adversário. Eles conseguiram ter tempo, fazer as dinâmicas de ataque. Tem 2 pontas muito rápidos, nos empurraram para trás e tentaram entrar com bola nas costas e lançamentos em profundidade e cruzamentos, vai entrar por fora, né, basicamente. Por dentro não entraram nenhuma vez, a não ser algum erro nosso, como aconteceu dentro da nossa própria área, que o Rossi acabou fazendo uma defesa. Então, como a gente não conseguiu dominar o território, eles sim dominaram, e por volume, por número de cruzamentos, um erro foi fatal, né? Eu não analisei ainda o gol, mas depois de tantos e tantos lançamentos e tantos cruzamentos que a defesa teve bem, uma não, e aí eles acabaram cabeceando. Mas eu não digo que a defesa oscilou, não. A equipe oscilou. A equipe, como na fase defensiva, os 11 jogadores, como um bloco, não conseguiram pressionar ou subir a pressão da forma que deveríamos e acabamos sofrendo. Então agora voltar ao trilho o antes possível, o mais rápido possível, para poder corrigir esses detalhes, treinar esses detalhes, para a gente poder ajustar e fazer um grande jogo contra o Bahia final de semana. Gente, é preocupante no momento que a gente escuta o que o Felipe Luiz falou. Erramos muito, ou seja, muito tecnicamente, erros de jogadores que costumam não errar. É impressionante a capacidade e a quantidade de erros técnicos ontem do time do Flamengo. Foi uma sucessão de erros, só gestos que eu contei foram 6 ou 7 vezes. É preocupante, tá? Felipe Luiz respondeu muito erro técnico, e isso aí é difícil. O Flamengo não pode ter tanto erro técnico assim. O time é um time experiente, um time com jogadores renomados, com jogadores a nível de seleção, jogadores que já vieram da Europa. Não pode se dar o luxo de ter erros técnicos dessa quantidade, dessa profusão. É impressionante, não pode. O Flamengo não pode ter tantos erros técnicos como teve na partida ontem contra o Central Córdoba. É impressionante, é inadmissível.
jogadores do porte do Flamengo, com o elenco que o Flamengo tem, ter tantos erros técnicos. Ontem foi uma sucessão de erros. Gerson errou tudo que não errou ao longo de mais de ano. Ontem, pelo que eu contei, foram 6 ou 7 erros individuais técnicos do Gerson, coisa que ele não faz. Parece sonolento o Gerson, parece que perdeu a vontade depois que renovou o contrato. Fraco, pensando muito, lento, difícil ver ele em campo. Ontem estava inoperante, errando tudo que tentava e ainda reclamando dos companheiros. Foi uma sequência de reclamações do companheiro que quer bolinha para fazer gol. O Gerson tem que se preparar e se condicionar para jogar bem, ter força física para jogar os 90 minutos, mais 90 e mais 90, porque ganha um salário altíssimo e não está entregando muita coisa para o Flamengo. Então é muito preocupante, porque muito do Flamengo, do sucesso ou do insucesso do Flamengo, passa pelos pés de Gerson, pelos pés de Arrascaeta, que ontem até teve algum lampejo de técnica e de qualidade, falhou na hora H que precisava matar o jogo e fazer aquele segundo gol. Ah, fez o primeiro? Ótimo, mas ele está lá também com salário altíssimo para poder fazer gols e dar passe, dar assistência, e tocar bola, e roubar bola. É para isso que ele está lá, é para isso que ele ganha muito bem. Então acertou no primeiro lance e errou no segundo lance. Errou e nos custou esse empate, nos custou talvez a classificação para a Libertadores, para a sequência de mata-mata. Portanto, ontem foi um jogo inadmissível e o que me espanta muito, Felipe Luiz repetir por diversas vezes numa coletiva, não sei, talvez, não sei. Isso é preocupante, porque um técnico que está 24 horas ligado com o jogador, está acompanhando todas as partidas ao vivo, tem videotape à vontade, tem o dia a dia do jogador, tem os jogos dos adversários, tem as táticas que ele tanto aprendeu na vida dele. Ele precisa colocar isso em prática e fazer isso fluir. Ele é o comandante e ele precisa fazer o Flamengo fluir e jogar futebol, coisa que não vem jogando ultimamente, e já numa sequência de 3, 4 partidas que o Flamengo está sendo simplesmente dominado. Ontem bastou o Central Córdoba colocar 2 pontas extremos, avançados, em velocidade, jogadores que correm muito, todos dois, o ponta direita e o ponta esquerda, travou Ayrton Lucas, travou o Wesley, o Flamengo não conseguiu andar em campo. Gerson parado, muito lento, zagueiro muito lento, tanto o Léo Pereira quanto o Danilo, Pulgar errando muito, De La Cruz se limitando a correr e não resolvendo nada, ou seja, o Bruno Henrique perdido em campo. Muito difícil ontem o Flamengo conseguir construir jogadas, porque se limitou a marcar e a correr atrás do Central Córdoba, só porque eles tinham 2 pontas em profundidade, com muita habilidade e muita velocidade, que se o Flamengo não marca ia tomar uma enxurrada de gols. O treinador deles foi inteligente em fazer essa opção tática de jogo. E o Felipe Luiz não soube sair dela. Infelizmente, ele ainda tem que trabalhar muito, estudar muito para poder conseguir durante o jogo coibir as jogadas de ataque do outro time e conseguir se manter vivo dentro do jogo e dominar a partida. Felipe Luiz, você tem muito que aprender ainda e o Flamengo não tem tanto tempo assim. Portanto, meu amigo, abre o olho, estuda, analisa e toma alguma decisão para poder mudar o patamar e a situação desse time que está muito constrangedor. Galera, tinha para falar isso hoje, era isso e um grande abraço a todos. Valeu.